A paz de Deus, meus irmãos. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Ederson Pablo e sou da cidade de Carapicuíba, São Paulo. Então, meus irmãos, começou assim. Quando eu era pequenino, eu congregava, minha mãe me levava para a igreja. Só que quando eu fiz uns 13 anos, mais ou menos, eu me afastei por um período da igreja. E de vez em quando eu ia, depois de uns 2 meses, depois de uns 3 meses. Às vezes eu ia depois de uma semana e por aí ia. E eu fui crescendo e acabei conhecendo o mundo. Até então, nós não morávamos em comunidade, né? Quando eu ia para a igreja desde pequenino, depois nós acabamos indo morar em comunidade e aí foi que aconteceu essa parte que eu contei para os irmãos. Que aí eu fui crescendo, fiz 13 anos e me afastei um período da igreja. E aí, meus irmãos, comecei a beber, andar com pessoas que eu achava que era meu amigo, minha amiga, e aí apresentava a bebida e comecei a beber, né? Graças a Deus não me envolvi com drogas pesadas. A única que eu acabei experimentando foi a maconha e o cigarro, mas graças a Deus eu não me dei bem com isso. Eu tenho certeza que foi o próprio Deus não permitiu e eu não me viciei nessas coisas, graças a Deus. Então, irmãos, aí eu fui nessa vida e de vez em quando congregar, às vezes não. E aí foi se passando o tempo até que eu cheguei, vou resumir um pouco, porque a obra é um pouco grande. Cheguei nos meus 20, eu não sei, se eu não me engano, 23, por aí. Aí eu tava numa balada lá na Paulista. Uma balada que ela tem 3 andares, funk, eletrônica e rock. Eu tava com um copão na mão bem grande. Acho que tinha 1 litro, cabia 1 litro ali de bebida, com várias bebidas misturadas, e tava ali bebendo aquilo e dançando, e tava junto de um colega meu. Só que aí, eu não sei explicar pros irmãos direito, mas em milésimos de segundos, foi muito rápido, o efeito da bebida saiu de mim. Eu vi que ali eu tive um encontro com o Senhor. Em milésimos de segundo, a bebida saiu, o efeito da bebida saiu de mim. Eu comecei a me sentir mal, não passar mal, mas me sentir mal. Eu comecei a falar no meu coração com Deus: o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. E aí eu falei pro meu amigo, meu colega, que iria me retirar daquele lugar. E para poder eu chegar aqui em casa, como era lá em São Paulo, na Paulista, onde tem um monte de balada, essas coisas, eu teria que pegar trem, fazer baldeação, pegar ônibus depois para chegar até aqui em casa, mas essa parte eu não me lembro de eu fazendo isso. Eu só me lembro que era um dia de domingo, então se já era de madrugada, então já era segunda. Então eu me lembro só de eu chegando no portão de casa. E o que acontece? Quando eu ia subir para minha casa, eu tinha que subir a escada, era um único portão, e aí esse meu amigo que eu deixei lá na balada, que eu falei que ia embora, ele morava na parte de baixo, eu tinha que passar pela cozinha dele e subir uma outra escada e chegar na minha casa, que era um cômodo, eu solteiro, morava sozinho. E aí, o que aconteceu, Irmandade? Eu me lembro dessa parte, eu chegando em casa, subi a escada com muita dificuldade. Eu sei que Deus me guardou ali, porque eu tive que pegar trem e tal. Eu não me lembro dessa parte, só me lembro de eu chegando no portão, como eu falei.
E aí eu subi até a minha casa, com muita dificuldade, estava muito bêbado. E aí eu olhei pro relógio, era 3 da manhã. E aí o que aconteceu? Enquanto eu estava subindo aquela escada numa dificuldade muito grande, o Espírito Santo, ele estava falando na minha mente, no meu coração, para me orar. E só que eu estava com medo de orar, porque orar bêbado era falta de respeito. E o adversário na minha mente ficava assim, falando: esquece isso, se joga no mundo, volta para as drogas, volta para a balada, né? E o Espírito Santo ficava, ora. E aí ficou essa confusão na minha mente. Só que eu pedi perdão a Deus e dobrei o joelho bêbado, irmãos. Muito bêbado, irmãos. Pedi perdão a Deus e comecei a orar. E foi uma oração bem rápida, irmãos. Foi uma das orações mais sinceras que eu já fiz na minha vida. Eu falei apenas assim: Senhor, se o Senhor tem um propósito mesmo na minha vida, que eu só possa cumprir o desejo do meu coração e mais nunca eu paro de te servir. Então, irmãos, esse propósito era de ter... Eu, quando era pequenino, eu vivia pegando cabo de vassoura, cabo de enxada, que eu trabalhava desde meus 8 anos, trabalhando de ajudante predeiro, e já fui engraxate, já fiz um monte de coisa, jardinagem. Então, graças a Deus, desde pequenininho eu sempre trabalhei. Mas só que aí no meio desses locais, os pessoal me via e eu ficava esticando o braço assim e passando uma varinha, um pedaço de madeira no braço, tentando imitar aquele instrumento, o que eu não sabia nem falar o nome na época, que eu via na igreja, era o violino. Esse era o desejo do meu coração, irmãos, mas eu nunca falei para ninguém, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meu pai, ninguém, eu nunca falei para ninguém, eu só fazia esses gestos e o pessoal imaginava, né, ficava zombando de mim, brincando. E deve ser que eles imaginavam que eu gostava do instrumento, mas nunca falei nada para eles. Desde a infância eu fazia isso. Até depois que essa idade de 23 anos que eu tava, que aconteceu isso que eu tô contando pros irmãos. E aí o que aconteceu? Nesse dia aí que eu tava orando e tal, eu falei isso pro Senhor, para Deus, né? Se ele cumprisse o desejo do meu coração, mas nunca parava de servir ele. E eu creio que Deus, ele entendeu essa parte, irmãos. Que eu orei bêbado. Precisava disso, fazer essa oração. E aí, irmãos, como era domingo, né? E foi segunda, eu tava de folga, que eu me lembro. Eu trabalhava numa empresa lá em Cotia. Só que aí, segunda eu tava de folga. Fui trabalhar, né? Eu trabalhava das 6 às 2h20. Depois, vim pra casa e terça-feira eu fui congregar na igreja próxima da minha casa, que era a minha comum. E aí, sentei lá no final, irmãos. Lá no final. E aí, onde ficam os senhores de idade. A igreja era bem grande. E lá perto da janela onde fica os porteiros. Eu tava com medo, preocupado, que acho que Deus tava bravo comigo, né? Que eu orei bêbado. Então, eu fiquei lá escutando a palavra. Não, escutando os hinos, né? A oração. Depois o testemunho. Depois a palavra. Aí o irmão começou a pregar a palavra muito bonita, começou a exortar. E aí o que acontece, irmãos? Aí lá no banco, o irmão tava falando que ia encerrar. Aí eu comecei a ficar triste. E aí é um detalhe que eu vou falar para os irmãos: a grande importância dos pais e das mães ler a palavra, ler a Bíblia para os seus filhos, né? Mesmo que são pequenos. Porque nessa hora eu me recordei que minha mãe, são 3 homens e 3 mulheres, né? São 6 irmãos que eu tenho. E nosso pai abandonou a gente. Ficou só a minha mãe, recebendo um salário mínimo, que na época era 500 alguma coisinha. Nós morávamos num barraco, que ele era um pouco inclinado, irmãos. Eu não sei se 45 graus, alguma coisa assim. E do lado tinha um precipício. Eu creio que era Deus, a mão de Deus que guardava nós ali. Que ali tinha aranha, tinha cobra. E passava rato e nós nunca fomos picados, graças a Deus. Passou uma cobra uma vez na perna do meu irmão, nunca foi picado, Deus não deixou. O barraco, quando chovia,
É, eu vi até broco, aqueles tijolos pesados, o vento levando, mas nosso barraco não caía. Então eu tenho certeza que era a mão do Senhor ali, guardando nós. E naquele barraco, minha mãe, ela, quando nós era pequenina, ela lia, quer dizer, a Bíblia para nós. Ela separava um tempinho, uns 20 minutos, meia hora. Era como se fosse a historinha, em vez de ser a historinha da Chapeuzinho, essas coisas, minha mãe lia essa parte para nós, uma parte da Bíblia. Então era como se eu conhecesse a Bíblia sem ter lido ela. Então essa é a grande importância dos pais, das mães, ler a palavra para os seus filhos pequenos. Eu me lembro, acho que eu tinha uns 6 anos por aí. E me recordei dessa parte, voltando agora que eu estava lá na igreja, na hora que estava encerrando a palavra, irmãos. Aí eu me lembrei e falei assim, e eu nunca tinha pegado a Bíblia para ler. Aí eu me recordei dessa parte que minha mãe leu para mim lá na infância, né? Eu com 23 anos eu me lembrei dessa parte que eu vou falar agora para os irmãos, que é, falei assim com Deus lá no banco. Senhor, está escrito na tua palavra que você não deixa teus servos envergonhados e confundidos. E tá acabando a palavra. Eu falei no meu coração para Deus e me entristeci. Assim que eu falei isso, irmãos, o ancião lá na frente falou assim para a Irmandade. Falou, irmãos, a palavra já vai encerrar. Mas os irmãos estão em comunhão. Assim que ele falou isso, a igreja, glória a Deus, aleluia. Ô, irmãos, aí eu todo triste lá no banco, pensando que Deus ia dar uma bronca em mim agora. Aí ele falou assim, irmãos, tem alguém aqui dentro que Deus manda dizer. Eu não, falou assim, eu não sei quem é, mas Deus manda anunciar. A sua oração chegou no céu e Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Ô, irmãos, glória a Deus, aleluia, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu vi que aquela palavra veio como uma flecha espiritual no meu coração. Eu falei, essa palavra, essa última palavra, essa palavra encerrar, essa é para mim. Irmãos, eu falei, meu Deus, Deus é tão maravilhoso, Ele não ficou bravo comigo, que eu orei bêbado, alcoolizado. Deus é misericordioso, a misericórdia dele é infinita. Irmãos, eu fiquei tão feliz, eu saí tão feliz daquela igreja. E aí, irmãos, aí depois na quarta-feira, que era terça, né, fui trabalhar quinta. Aí chegou na sexta, irmãos, eu trabalhava no coração da fábrica, onde chegavam os materiais lá, que eram perfumes e aromas, chegavam algumas coisas. E lá sempre estava cheio de gente, mais de 20 funcionários naquele setor que eu estava. Só que naquele dia, que era sexta-feira, eu comecei a perceber um movimento diferente. E o que aconteceu, irmãos? Aí tinha um rapaz que eu sempre dava bom dia para ele. Ele trabalhava na perfumaria, era o chefe da perfumaria. Sempre dava bom dia para ele. Era só isso, depois eu ia pro meu setor. Eu sempre passava por lá, né? Tinha até chegar no meu setor, que era o coração da fábrica. Aí nesse dia, que era sexta-feira, de manhãzinha, eu estranhei que tava meio vazio ali no meu setor. Sempre tem gente lá, e eu trabalhava na limpeza, irmãos, auxiliar de serviços gerais. E comecei a limpar lá, mas vi que tava diferente, vi que tava meio vazio, parecia feriado, mas não era feriado. Aí, meus irmãos, aquele homem que eu falei que dava bom dia todo dia na empresa, ele pegou, meus irmãos, e veio até o meu setor e falou comigo assim, você vai para a igreja? Aí eu falei, vou de vez em quando. Aí ele perguntou que igreja que eu era. Eu falei, eu sou da congregação. Aí o irmão falou, a paz de Deus. Ele era também da igreja, não sabia, irmãos. Aí, meus irmãos, resumindo um pouco mais, ele pegou e falou assim, irmão, ora. Eu falei, eu também tô orando de vez em quando, irmão. E para a igreja falar a verdade pro irmão, não vou mentir, então pelar um pecar, irmão. Aí eu falei, eu senti para esse irmão, eu nunca senti isso, mas para esse irmão eu senti de falar assim, sabe aquele instrumento que passa na TV, que você pega uma varinha e fica passando assim e tal? Aí ele falou, passa uma varinha, eu falei, põe no ombro aqui, põe uma varinha. Eu já vi de perto na igreja lá, mas nunca toquei. Aí ele falou, o violino, eu falei, isso, é esse mesmo. Aí ele falou, não é varinha não, é arco. Aí eu falei, desculpa, irmão, que eu pensei que era uma varinha que falava. Mas ele falou assim, você acredita que eu tenho ele em casa?
Falei, nossa, irmão. Falou, tem um lá parado lá. Tentei tocar, não consegui. Tá lá parado. Eu fiquei empolgado, irmãos. Aí falei assim pra ele, irmão, não quer vender não pra mim? Aí ele falou, é o seguinte, hoje é sexta-feira, segunda-feira, meio-dia, você vai lá no meu laboratório, que é a perfumaria, e a gente que se fala. Aí, resumindo, irmãos, eu fui congregar também sábado, fui domingo, e aí chegou segunda, meio-dia, irmãos, eu comi rapidão, almocei, e já fui lá. Aí, falei, irmão Flávio, o nome dele. Ele mora, inclusive, lá em Calcaia do Alto. E aí, eu falei, irmão, paz de Deus, tudo bom? Aí eu vi lá a malinha do instrumento do lado, ele falou, ó, fui congregar sábado e domingo. Eu falei, nossa, que coincidência, eu também fui sábado e domingo. Mas não era coincidência. Aí ele apertou minha mão, irmãos, eu sou um pouco tímido, ele ficou olhando dentro dos meus olhos, que a mão estava quente, a mão dele. E ele falou assim pra mim, fui congregar sábado e domingo. E você acredita que domingo Deus tocou no meu coração? E sabe o que ele me falou? Aí eu falei, o que foi que ele falou, irmão? Ele falou, para te dar esse instrumento. Glória, aleluia, bendito, ó Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, em uma semana Deus cumpriu o desejo do meu coração. E resumindo, irmãos, irmão, Deus é maravilhoso. Tudo que você pedir, crer, e Ele achar sinceridade na oração, no seu coração, e não for prejudicar ninguém no seu pedido, Ele cumpre. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus não é homem para que minta. E aí nós se abraçou ali, irmãos, naquele momento. E aí choramos. E aí ele deu o instrumento para mim. Irmãos, e aí eu fui para casa tão feliz. E aí, irmãos, resumindo bem, eu parei de sair com esses amigos que eu achava que eram meus amigos, né? Comecei a me focar só no trabalho. Comecei a participar das aulinhas da igreja. Fui muito bem recebido. Um irmão muito amoroso, porteiro. Quando eu chegava lá, ele abraçava, apertava e apresentou todo mundo lá para mim. Fui apresentado para a igreja e comecei a participar. Estudei 8 meses a parte teórica e depois fiquei um pouco fraco nessa parte. Aí eu ia, parava, mas eu falo na parte da música. E depois eu comecei a ir bem, né, nas aulas, que eu estudava nas aulas e quando eu chegava em casa, eu estudava em casa, irmãos. Mas resumindo, que essa obra é muito grande, resumindo, irmãos, a honra e glória do Senhor agora em 2024, eu não me lembro se foi novembro, agosto, alguma coisa assim, eu fui oficializado para a honra e glória do Senhor. E agora faz uns... Só que antes de acontecer, eu esqueci de contar esse detalhe para os irmãos, antes de acontecer de eu ganhar o violino, eu ganhei o violino, na verdade eu ganhei o violino primeiro, irmãos. Aí passou umas 2 semanas, eu fui chamado para o batismo. E aí eu acabei me entregando a alma para o Senhor. Batizei. Aí foi que depois eu oficializei. E aí eu vi o amor de Cristo no coração dos irmãos. Os irmãos pedia para sair mais cedo do serviço para me ajudar nas aulinhas. E fui oficializado junto com alguns irmãos, para a honra e glória do Senhor. E hoje eu estou aqui nesse canal glorificando o nome do Senhor. E espero que esse meu humilde testemunho possa edificar muitas vidas e somente o nome dele, do nosso Senhor, ser glorificado. Irmãos, eu agradeço por tudo e só o nome do Senhor seja hoje sempre e eternamente louvado. Amém.